Bom dia! Bom dia para você. Como você está nesse início de semana, nessa segunda-feira, dia 24 de junho? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua jornada, o seu dia, a sua semana. Que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre você, te encher de alegria, te encher de paz, e que esse seja um novo dia cheio de perspectivas, com muitas esperanças para você, que você possa sentir a mão de Deus cuidando de você nessa manhã, e que tudo aquilo que você colocar nas mãos do Senhor se cumpra. Vamos fazer uma breve oração nessa manhã? Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos nessa manhã. Deus, venha nos abençoar, venha derramar sobre nós da tua graça, da tua plenitude. Que nós possamos estar prontos nessa manhã para receber o melhor de ti, Senhor. Abre os céus sobre as nossas vidas, abre as boas perspectivas, tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós, que é nosso, Senhor. Derrama tudo aquilo que está retido, Senhor. Derrama sobre nós. Pai, em nome de Jesus, tirando todo impedimento desse dia, dessa segunda-feira, Pai. Que todas as nossas situações que possam estar travadas, que possam estar paradas, que o Senhor destrave nessa manhã. Que o Senhor traga para nós boas respostas. Porque tudo que vem de Ti, Senhor, nós sabemos que é bom, perfeito e agradável. E nessa manhã te adoramos e te louvamos em nome de Jesus. Fica conosco, Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. E hoje nós estamos no capítulo 15. Capítulo 15 do livro de Juízes. Estamos aqui ainda falando sobre Sansão. Vamos lá ver o que diz hoje. E ocorreu que depois de algum tempo, na época da colheita de trigo que Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: Entrarei na câmara da minha mulher, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Então disse-lhe o pai dela: Eu pensava que certamente de todo o aborrecias, de modo que a entreguei ao teu companheiro. Contudo, a sua irmã mais jovem não é mais formosa do que ela? Rogo-te que a tomes em lugar daquela. E replicou Sansão: Desta vez eu me vingarei dos filisteus e serei inocente para com eles quando lhes fizerem mal. E Sansão saiu e capturou 300 raposas e preparou umas tochas. E enlaçando-as cauda com cauda, pôs uma tocha no meio de cada par de caudas. E quando já ateara fogo nas tochas, atiçou as raposas entre as searas dos filisteus. E assim consumiu os molhos e os campos, ainda por ceifar juntamente com as vinhas e os olivais. Versículo 7 vai dizer: Já que cometeste um crime tão grave como este, não me deterei enquanto não me vingar de vós, disse Sansão. E ele os feriu, deixando estendido perna sobre coxa, com grande matança, e desceu e habitou numa fenda da rocha de Etã. Então 3.000 homens de Judá desceram a fenda da rocha de Etã e falaram com Sansão: Tu não sabia que os filisteus nos governam? O que é isso que nos fizeste? E ele respondeu: Como me feriram a mim, do mesmo modo eu fiz a eles. E eles lhe disseram: Descemos para te deter, e atado te entregaremos nas mãos dos filisteus. E Sansão lhes disse: Jurai-me que vós não me matareis. Versículo 14. Quando veio a Leí, os filisteus gritaram ao vê-lo, porém o Espírito do Senhor Jeová veio poderosamente e se apossou dele. E as cordas que atavam seus braços se tornaram como algodão queimado pelo fogo, e assim desceram as ligaduras das suas mãos. E Sansão encontrou uma queixada de jumento ainda fresca, estendeu sua mão e tomou-a e feriu com ela 1.000 homens. Então Sansão cantou: Com a queixada de um jumento, um montão dos montões, com a queixada de um jumento feriu 1.000 homens. E fechando 15:20 vai dizer: E Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Amém? Aqui nós vemos mais uma parte da história de Sansão. Sansão, após ter sido enganado pela mulher, pela futura esposa, pela noiva, o pai da noiva entrega ela para um daqueles companheiros, daqueles 30 que nós falamos ontem. E ela se casa com ele. Quando Sansão vem, ele desce até a cidade de Tímina.
ele veio para ficar com a mulher dele, para dormir com ela, diz aqui. E quando ele chega, o pai dela não deixa entrar e diz: olha, eu pensei que tu não querias mais ela, devido ao caso que aconteceu, e eu dei ela para um daqueles moços filisteus. Mas eu tenho uma filha mais jovem, que é muito mais bonita. Você não gostaria de casar com ela? E Sansão disse: não. Agora eles vão me pagar, vou me vingar desses filisteus. E aí Sansão pega e acha as raposas nos campos, amarra os rabos das raposas com tochas e espanta aquele grupo de raposas. E essas raposas velozes e furiosas saem correndo por meio dos campos a ceifar, por meio dos campos que estavam prontos para a ceifa, que estavam secos, que estavam prontos para serem colhidos. E ali coloca fogo em tudo, tanto em campos de trigo como as vindimas de uvas, assim como as oliveiras. Ele queima tudo que é dos filisteus, ele bota fogo em tudo, ele destrói por completo aqueles campos de plantações dos filisteus. E aí os filisteus querem saber quem fez. Os filisteus sobem e matam a dita mulher de Sansão, que já estava casada com outro, e mata o sogro, mata toda a família, né? Vai lá e coloca fogo na casa também, assim como Sansão colocou fogo na propriedade dos filisteus. E nós vemos aqui um ato de vingança. Um vinga de um lado, outro vinga do outro. E aquele ciclo não tem fim. Então, por isso, a vingança, ela não vem de Deus. A vingança, ela não faz parte da vida cristã. Nós devemos de perdoar o nosso irmão e deixar que Deus faça o seu juízo. Deixar que Deus tome para si as nossas dores, que Deus possa fazer o seu juízo daquilo que foi feito contra nós. E diz que depois disso, Sansão pega e vai se esconder. Ele se esconde numa rocha em Etã. E nessa rocha ele fica morando ali escondido. Até que o povo de Etã sobe até Sansão e diz para ele: mas o que tu fez, Sansão? Tu não sabe que nós somos governados pelos filisteus? Aqui em Etã nós também somos governados pelos filisteus, então nós temos que dar satisfações para os filisteus. E nós vamos te amarrar e vamos te levar para te entregar para os filisteus. E pelo visto Sansão ele mantinha uma boa comunicação com todos aqueles povos vizinhos. E Sansão diz: vocês prometem que não vão me matar? Eu saio da caverna. Vocês só vão me levar amarrado? Eles disseram: sim, nós só vamos te levar amarrado. Então Sansão sabia que quando ele clamasse a Deus, o Espírito de Deus viria sobre ele e ele teria toda a força necessária para se desamarrar, para se desatar. E assim fizeram, amarraram ele, mas quando ia chegando perto dos filisteus, quando chegaram na cidade de Leí, os filisteus já logo gritaram ao ver o que iam matá-lo. Então o Espírito de Deus tomou posse da vida de Sansão, e Sansão, aquelas cordas foram para ele como algodão queimado, diz a palavra do Senhor aqui. Ele pegou uma queixada de jumento, ali uma carcaça da cabeça do jumento que ele viu jogada no chão, e matou 1000 filisteus numa briga só, derrubou todos, não deixou ninguém de pé. E mais uma vez ele foge, Sansão. E aí diz a palavra do Senhor que quando ele foge ele tem sede. E aí ele diz a Deus: poxa Deus, tu me deu uma grande salvação e agora eu vou morrer de sede, vou cair na mão desses incircuncisos, desse povo que não te adora, desse povo que não é circuncidado, desse povo que blasfema teu nome. E aí Deus pega e abre uma fenda na rocha e dá água para ele da rocha. E aí o espírito do Sansão ficou animado, diz a palavra no versículo 19. O espírito dele ficou animado, portanto aquele lugar foi chamado de Enancoré, primavera do que clama, que está em Leí até os dias de hoje. E aí julgou Israel durante 20 anos, nos dias do poder dos filisteus, ele julgou Israel durante 20 anos. Aqui nós temos a entender que
Sansão foge, vai de volta para o reino de Israel, onde os filisteus não tinham poder, e ali ele julga Israel por 20 anos, porque afinal de contas, Sansão era um homem a qual o poder de Deus, o Espírito de Deus vinha sobre ele, a força do Senhor vinha sobre ele e ninguém podia contra ele. Se ele sozinho com uma queixada matava mais de 1000, ele sozinho colocava fogo nos campos dos filisteus. Então os filisteus começaram a temer este homem. Os filisteus deixaram este homem reinar no lugar dele, na cidade dele, na terra, na nação dele. E ali ele reina durante 20 anos, diz a palavra do Senhor. Amanhã nós vamos continuar mais uma parte, mas vamos tirar algumas lições desse texto nessa manhã. Qual lição você já tirou aí desse texto? Qual lição você aprendeu nessa manhã? Né? Aqui nós vemos que uma das grandes lições é sobre a vingança, né? Que a vingança deve ser excluída das nossas vidas, porque quando nos vingamos, a gente vai cometendo o ato de um vinga de um lado, um vinga do outro, e aquilo vai virando um ciclo vicioso, não tem fim. A gente vê famílias que às vezes são inimigas por séculos, por tempos, décadas, porque um vinga de um lado, outro vinga do outro, e assim vai fazendo aquele esquema, aquele ciclo vicioso. Então a vingança, ela não é proveniente de Deus, isso aí a gente já falou, né? E que quando o Espírito do Senhor ele vem sobre nós, nós temos uma força incrível que nós não imaginamos. Então clamamos nessa manhã o Espírito Santo de Deus para vencer as nossas provas, para vencer as nossas dificuldades. Veja que Sansão ele estava acorrentado, amarrado com cordas duplas e não tinha possibilidade de sair. Mas o Espírito de Deus, quando se apossou dele, veio sobre ele, lhe deu uma força sobrenatural. E nós somos acometidos dessa força para vencer as nossas dificuldades, as nossas amarras, as nossas ataduras, aquilo que nos para, aquilo que nos faz pararmos diante da adversidade. Que nessa manhã, se você está sentindo que você está amarrado, parado, que as coisas não fluem, que nada prospera na sua vida, que você não vence o seu dia, que você não vence as suas perspectivas, os seus projetos não vão, os seus sonhos não acontecem, que você possa nessa manhã clamar o Espírito de Deus sobre a tua vida, porque o Espírito de Deus nos dá clareza de visão, o Espírito de Deus nos dá clareza daquilo que nós precisamos, o Espírito de Deus nos dá força para acabar, para desatar os nós. O Espírito de Deus nos dá força para acabar, para vencer as ataduras do inimigo. Que você possa receber nessa manhã com a palavra de Deus a força necessária do Espírito de Deus para ser livre, verdadeiramente livre. Diz aqui que Sansão matou 1000 inimigos e que você nessa manhã possa destronar, derrubar 1000 inimigos que estão à sua volta, tentando te parar, tentando fazer com que você não vença, tentando levar você de volta ao cativeiro. Mas nessa manhã Deus te quer livre, nessa manhã Deus quer que você seja livre, seja liberto, que você receba a liberdade do Espírito de Deus e recebe essa liberdade nessa manhã. Outra situação é que quando você tem sede, você para. Aqui Sansão teve sede e ele clamou a Deus. Ele diz: Deus, o Senhor me libertou de tantas coisas, mas agora eu tenho sede. Eu preciso beber. Eu preciso me revigorar o meu espírito. E Deus dá uma água para ele. E eu creio que essa água não foi qualquer água, mas foi uma água que deu vida a seu espírito, diz a palavra do Senhor, que o espírito dele foi revigorado, o espírito dele ficou animado. Quando temos Deus na nossa vida, quando bebemos da água da vida, o nosso espírito é animado. Que você tenha ânimo nessa manhã, que o ânimo chegue na tua casa, na tua segunda-feira, na tua história, na tua vida. Recebe do ânimo do Espírito Santo de Deus nessa manhã. Recebe do ânimo sobre a tua vida, Deus. Em nome de Jesus, nós decretamos ânimo na vida dessa pessoa que está ouvindo nessa manhã. E que todo mal, toda amarra, toda
corda que havia sobre as mãos para tirar o ânimo, que havia sobre os pés para impedir de andar, saiam agora em nome de Jesus Cristo. Recebe ânimo nessa manhã para a honra e glória do Senhor. Seja livre para governar ainda mais 20 anos, assim como Sansão. Deus abençoe seu dia e Deus lhe dê um dia de vitória em nome de Jesus.